E olá, olá, e aí pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bom? Tudo certo, nada resolvido, e aí sobrevivendo ao apocalipse viral que tá nos rondando, que tá nos cercando? Mas fique tranquilo que estou aqui eu, Luciano Misael, professor Misael, para mais uma aula de biologia, uma sensacional aula de biologia, e hoje vamos falar sobre cosmogênese e alguns pensamentos sobre a evolução, né? Os pensamentos evolucionistas aí, ah, sobre em relação à evolução das espécies, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula então, importantíssima, né? Sobre evolução 1 que vai estar disponível. E aí, antes da gente começar a falar de tudo, né, sobre esses pensamentos, a gente tem que se situar, a gente tem que entender algumas coisas, né? Três perguntas sempre foram muito fundamentais para a humanidade, né? A primeira delas é de onde viemos, né? Como que a gente, de onde veio, né? Como que a gente chegou até aqui, basicamente, né? O que estamos fazendo aqui, né? Qual é o nosso papel aqui e para onde vamos, né? São perguntas que a gente pode ficar aqui falando horas e horas, né? Porque levam conceitos filosóficos, religiosos, científicos, enfim. Mas são essas três perguntas básicas que movem e sempre moveram a humanidade, né? E as astúcias aí para descobertas de novas possibilidades e de criações e de teorias para tentar chegar e explicar um pouco sobre elas, né? Então, quando a gente começa a falar em evolução, né, quando a gente começa a falar, na verdade, antes da evolução, na cosmogênese, o que é isso, a cosmogênese? Na verdade, é uma teoria de surgimento do universo, né, uma teoria de surgimento do planeta. E existem várias teorias, né, relacionadas a vários povos, por exemplo, os egípcios, os incas, os maias, os vikings, né, os vikings. Aqui nós, no Ocidente, né, temos uma influência muito grande da ideia greco-romana e posteriormente, né, mais para frente, sobre as ideias cristãs, né? Então tudo isso embasou um pouco nossas ideias hoje, né, dos pensamentos sobre a criação do mundo, a criação do universo, a criação do planeta Terra. E aí vou começar falando um pouquinho hoje sobre uma teoria, na verdade, não é embasada cientificamente, né? Mas é uma teoria folclórica, uma teoria filosófica religiosa, vamos dizer assim, que é a teoria da teogonia, né? O que é essa teoria da teogonia? Aí, teogonia, né? Seria, na verdade, a ideia da criação do universo e dos deuses, né? Uma teoria que leva em consideração aí essa ideia aqui greco-romana. Então, como que funciona aí, ah, como que é um pouco sobre essa teoria, né? Ela diz mais ou menos assim, na verdade são versos, né, de um poema que conta um pouco sobre essa teoria. Vou tentar dar uma resumida para vocês, até bem bonito, né, da gente entender. Mas diz assim, mais ou menos lá no início existia o caos, né? Esse caos, esse vazio primordial, esse sozinho na escuridão, né? De repente cria-se a chamada Gaia, né? A Gaia que é a deusa aí que criou, né, a nossa Terra, né? A chamada Terra. Mais tarde, com esse processo evolutivo, surge aí o Tártaro, né, o Tártaro, que seria o mundo inferior, Eros, que é a atração amorosa, né, toda essa parte sexual aí, vamos dizer assim, Hêmera, que é o dia, Nix, a noite, né, Urano, que é o céu, né, surge Ponto, que seria a nossa água primordial, né? Então são as representações aí dos deuses em relação à matéria-prima do planeta, né? Então ao surgimento do planeta através dessas matérias-primas que também são representadas pelos deuses. E aí diz ainda aí nesses versos que, por exemplo, Gaia, né, pede ajuda com Urano, se relaciona com Urano, né? Então a Terra se relaciona com o céu e desse cruzamento gera Cronos, né? O tempo, né? O deus do tempo. E aí tá aqui uma foto, né?
uma ilustração, na verdade, um afresco de Cronos sendo representando aí esse comer da humanidade, né? O devorador de homens, o devorador de pessoas, né? O devorador dos seus filhos, que é o tempo que nos devora. Infelizmente, é mais ou menos isso, né? Que a gente tem que imaginar. Para todo mundo o tempo passa, para todo mundo a velhice chega e o Cronos devoraria ela, né? E mais para frente surge aí, né? O último Deus, né? Na verdade, o último não, mas o Deus soberano a todos, o Deus supremo, que seria Zeus, que daí de Zeus teria originado os outros subdeuses, né? Vamos dizer assim, os deuses abaixo dele, mas ele seria aí o Deus mais poderoso. Então, através dessa história, né, desses versos, a gente tem um pouco sobre a ideia, né, da formação do planeta, da formação do universo, segundo a influência greco-romana. E a influência cristã? A influência cristã, que veio ser difundida, né, pelo cristianismo, né, e lá na Bíblia, né, se alguém já viu, já leu alguma vez, alguma coisa do tipo, existe uma versão, né, lá na Bíblia, no primeiro livro, chamada Gênesis, né, a criação, que é bem bonita, até bem filosófica e se assemelha, de certa forma, com a teoria greco-romana. Porque lá, só que não leva deuses, né, mas a ideia de surgimento seria muito parecida. E nesse livro tem mais ou menos esse trecho aqui, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia, né? Sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou-a das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde, depois a manhã, e foi o primeiro dia. E continuando aí nessas leituras, ele vai criando os organismos, as aves, o ser humano, e a ideia é que no último dia, né, no sétimo dia, Deus pegou e resolveu descansar, resolveu, né, tirar umas férias aí. E é isso a gente usa no nosso dia a dia para o nosso calendário, né, para a nossa semana, para o nosso semanário, porque muitas religiões, inclusive, usam, né, desse conceito e tem a tendência de folgar e fazer as suas missas aí aos sábados e aos domingos, né? Então depende um pouco se é católico, se é evangélico, como que é direito aí, não sei muito bem, mas eu sei que tem muito disso, né, que um folga no sábado, o outro folga no domingo, que seria esse sétimo dia que Deus descansou. Então, por isso que a gente tem 7 dias na semana, né, mais ou menos por conta disso. E peguei aqui uma pintura muito famosa, né, que representa aqui a criação do homem, né, pelas mãos divinas aí. E aí essa pintura foi feita pelo Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, né, no Vaticano, um dos lugares mais visitados aí do mundo. É bem bonito. E aí nesse afresco aí ele tenta ilustrar, né, ele tenta representar de uma forma filosófica aí, né, artística, Deus criando o homem, beleza? Beleza. Então aí isso a gente já viu, ó, duas ideias sobre a evolução, né, sobre a criação de tudo. A teogonia, né, a ideia cristã, religiosa sobre isso, e a gente vai falar um pouco sobre ciência, então, né? Até porque estamos aqui para falar sobre ciências, né? E ciências têm a ideia, né? A teoria do Big Bang, né? Todo mundo fala Big Bang da grande explosão, mas a gente sabe hoje que, na verdade, não é uma grande explosão, na verdade, é uma grande expansão, né? De expandir, de aumentar de tamanho. E que tudo isso teria se originado aí do que a gente chama do átomo primordial, né? Esse átomo primeiro, né? Esse principal, esse início, que teria ocorrido uma fissão, e dessa fissão, reações químicas acontecendo, né? A níveis universais aí, a grandezas muito grandes, e dando origem aos principais átomos, aos principais elementos químicos, que seria o hidrogênio e o hélio, né? A gente sabe
hoje, através de estudos, que as estrelas, né, boa parte do nosso universo, inclusive o nosso Sol, ele é formado de hidrogênio e hélio. E a partir desses dois elementos, na verdade, a partir do hidrogênio, consequentemente do hélio, desses dois elementos químicos, teria originado os outros elementos químicos, através de reações químicas em cadeia, né, de reações nucleares, de fissões nucleares e tudo mais. Acredita-se, né, que essa ideia aí de expansão, né, que isso teria surgido, né, esse Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, né, e que o surgimento aí, né, depois desses 13,8 bilhões, que o surgimento aí dos planetas se daria ali mais ou menos por volta dos 9 bilhões, né, de anos, mais ou menos. E nós, cara, tá lá atrás, né? É muito pequena aí essa comparação. E hoje a ciência estuda muito, inclusive alguns anos atrás aí, né, fizeram uma máquina para mostrar aí esse tal átomo primordial, né? O pessoal batizou de partícula divina. Seria aquele primeiro átomo que teria originado essas reações em cadeias aí, beleza? Então vamos lá. Então, vamos falar sobre um pouco da evolução, das ideias sobre evolução. Eu já de antemão já estou adiantando para você. Se você quer saber um pouquinho mais, quiser dar uma aprofundada sobre dentro desse assunto, eu tenho um videozinho aqui no meu canal que chama Evolução da Vida, Evidências da Evolução. Clica nele, dá uma olhada, assiste, é um vídeo curto, não deve ter mais de 15 minutos, que vai te dar uma ideia um pouquinho melhor sobre essas evidências da evolução. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre essas ideias, né, de evolução dos organismos. E aí, como eu falei lá no início, existe a questão religiosa, a ideia religiosa que por muitos anos prevaleceu, sendo aí o que a gente chama de a ideia do fixismo, né, do fictismo, né, de fixo, dos organismos serem criados do jeito que são hoje. Não acreditava em nenhum tipo de evolução, né, de mutações e transformações e nada disso. Na verdade, eu acreditava que Deus criou do jeito que é e ponto. Criou o ser humano do jeito que ele é hoje e ponto. Não existiu nada anterior, não teve nenhum outro tipo de hominídeo. Então, por muitos anos, essa ficou uma ideia sendo sobressalente aqui, dentro do nosso planeta, dentro da nossa ideia de raciocínio. Até surgiu o que a gente conhece como ideia do transformismo. Principalmente quem encabeçou isso aí foi Lamarck, que a gente vai falar já já. O transformismo, na verdade, ele acreditava que tudo tem uma relação, todos os organismos, eles têm o que a gente chama de um ancestral comum, né, uma evolução aí baseada numa ancestralidade, organismos mais simples teriam dado origem a organismos mais complexos, né, através de processos de evoluções e mutações e tudo mais. É claro que na época não se falava em mutação, DNA, nada disso. E hoje a gente conhece, e na verdade hoje a gente comprova todas essas ideias transformistas aqui através de estudos químicos, né, de análises químicas e comparações dos organismos, beleza? E na verdade, esse processo aqui, o transformismo, ele se baseia no que a gente chama de evolução biológica, que os organismos vão evoluindo. E como que eles evoluem? Através de seleção natural, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, um dos caras que encabeçou essa ideia do transformismo foi Jean-Baptiste Lamarck. Esse cara importantíssimo para a história, porque ele foi, apesar de que a gente vai falar que ele estava errado, né, ou não 100% errado dentro das suas ideias, mas ele foi importantíssimo para a época. Por quê? Porque ele foi o primeiro a pensar diferente, ele foi o primeiro a quebrar aquela barreira, né? Aquela caixinha de que Deus, organismos eram criados daquela maneira e ponto, acabou. Ele foi o primeiro a falar, não, eu acredito em evolução, eu olho para esse bicho, eu olho para aquele bicho, eu acho que eles são parecidos, eu acho que eles vêm do mesmo lugar, né? Então ele foi importante dar um chacoalhão na população e na comunidade científica. E aí, dentro das teorias, né, de Lamarck, ela se baseia em 4 pilares, né, da força inerente para
aumentar a complexidade. O que que é isso? Ele acreditava que todo o organismo, né, quando ele nascia, por exemplo, quando ele saía do ovo, que dentro dele circulava uma força, né, ele chamava mais ou menos isso de uma força que fazia com que esse organismo aumentasse o seu grau de complexidade até chegar na fase adulta. Então, mais ou menos seria quando você pega um passarinho que quebra e rompe o ovo, aquele bicho tão pequeno, inocente, indefeso, que não faz nada, né? Até ele se transformar num gigantesco gavião, que ele tem uma força ali que move esse animal para que ele aumentasse o seu grau de complexidade, então crescesse, ficasse maior, né, criasse penas, conseguisse voar e tudo mais, até atingir a fase adulta. Então ele acreditava isso. Todo organismo tem uma força inerente que faz com que ele aumente a sua complexidade. Ponto. Desde o seu nascimento até a sua fase adulta, até a fase da morte aí, tá? Ele acreditava também, ele fala, um dos pilares é a questão do surgimento de órgãos devido à necessidade do ambiente. O que que é isso? Mais ou menos assim, se eu estou vivendo num ambiente muito frio, gelado, neve, eu sou aqui, ó, uma pessoa pelada, não tenho muito pelo. Ele acreditava então que se eu vivesse nessas condições, né, num ambiente extremamente frio, meu corpo ia começar a criar adaptações para esse frio. Por exemplo, ele ia começar a criar pelos. Em pouco tempo ia ser um animal peludo, né? Ia ser tipo um urso polar e ia conseguir viver lá no frio tranquilamente, né? Ele acreditava nessa ideia. Ele acreditava que, por exemplo, se eu quisesse ah, nadar, tô lá né, no ambiente aquático, no ambiente marinho, e eu quisesse nadar, minhas mãos não são boas para nadar, mas tanto a ficar ali naquele ambiente marinho, precisando nadar, de repente essas minhas mãos, pum, viravam nadadeiras. Isso me facilitava a natação, né? Então ele tinha essa ideia na cabeça. Por mais que absurda, né, que a gente olhe hoje, foi importante na época, como eu falei. Existe uma lei aí que ele fala da lei do uso e desuso, que é importantíssimo, que ele falava assim, ó, tudo aquilo que a gente usa demais fica bom, aperfeiçoa, melhora, né? Ah, fica top. Aquilo que a gente não usa, a gente acaba diminuindo ou começa a perder a sua função, pode até sumir do nosso corpo, né? Como assim? Vamos pensar assim, vamos imaginar a baleia. A baleia está lá vivendo dentro do ambiente marinho, beleza. Inicialmente ela devia ter pernas, né? Já que é um mamífero, veio do ambiente terrestre, foi para o ambiente aquático, só que as pernas lá para a baleia, tipo, ela não estava usando, né? Se ela não estava usando, para que ela vai continuar com ela? E essas pernas foram sumindo, 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 até que atrofiaram, sumiram, né? E ficou sem. Um exemplo clássico aqui, ó, que a gente pode falar, é aqui do flamingo. O que é isso? Lamarck acreditava que todos os flamingos, né, inicialmente eles tinham as perninhas curtas, né? Fósseis mostram isso, animais parecidos com flamingos com perninhas curtas. E aí, de tanto esse flamingo, né, por exemplo, começa a maré aumentar, o lago começa a chover, aumenta o nível desse lago, esses flamingos começam a esticar as suas pernas para evitar que molhe aí sua pena. Desculpa. Porque quando molha a sua pena, ele fica mais encharcado, não consegue voar direito. Então ele esticava as suas perninhas. Conforme ele vai esticando as pernas, isso estimulava aí a esticar essas pernas, e essas pernas iam aumentando de tamanho. E conforme aumentava o nível da água, aumentava o tamanho das pernas. E ponto. Era essa a explicação que Lamarck tinha para explicar as pernas do Flamengo, né? E ele acreditava mais ainda. Ele acreditava que tudo isso que era adquirido, então essas pernocas gigantescas que foram adquiridas, né, ao longo desse processo, elas eram passadas para a geração seguinte, né, o que a gente chama de lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Mais ou menos assim, ó, se eu entrar na academia e ficar bombadão, forte, e eu ser forte, eu vou passar essa característica para os meus filhos, eles também já nascerem fortes, bombados. Se eu pintar o meu cabelo de verde, por exemplo, é uma característica que eu adquiri, os meus filhos já nascerão com o cabelo verde. Então tá aí um pouco da loucura de Lamarck, o porquê que ele não estava certo,
né? Mas, volto a falar, ele foi importantíssimo para a época. E aí, depois dele, né, surge quem? Dois caras extremamente importantes. Quem? Um tal de Charles Darwin e um tal aí de Wallace, né? O Alfred Wallace. Esses dois caras, apesar do Darwin ser o mais conhecido aí de todos, na verdade eles trabalharam em conjunto aí. Uh, São dois naturalistas importantes, viajaram o mundo, né? O Darwin através do seu barco e da sua embarcação, o HMS Beagle, né? Da Força Britânica aí, cedido pela Inglaterra. O Wallace também tinha lá o seu barquinho que viajava o mundo. Ambos passaram pelo Brasil. Ambos passaram pelo Brasil. O Wallace ficou até um pouco mais aí na Amazônia, estudando ali a Amazônia. Eles trocavam cartas, eles trocavam correspondências, né? E cada um ia falando uma coisa, falava, olha, eu tô vendo isso. Aí falava, caramba, que legal, também tô vendo isso aqui. E eles iam comparando as coisas que viam, eles iam discutindo aí um pouco das suas experiências, né? Dos seus desenhos, dos seus organismos coletados. E aí, um certo dia, acredita-se que o Darwin lá, depois que ele estava nesse arquipélago aqui, nesse conjunto de ilhas ali, na região de Galápagos, depois de ele ver um monte de organismos diferentes nas ilhas, deu um estralo nele, falou, caramba, né? Então é isso. E ele trocou ideia com o Alice e falou, mas também acredito nisso, olha só, esse é o que meus estudos estão dando. E ponto, eles fazem o quê? Voltam para a Europa, eles escrevem, né, um livro, uma publicação, lá, que ficou disponível em 1858, e foi intitulado aí como A Origem das Espécies, né? Dentro desse livro, dessa obra, eles contam bem sobre esse processo de evolução, como que acontece, como que se dá, o porquê que se dá. E aí surge a teoria da evolução por seleção natural de Darwin e Wallace. Não podemos esquecer do Wallace, gente. Todo mundo só fala de Darwin, 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 e esquece do coitadinho do Wallace. Beleza? E como que é essa ideia? Qual que é essa ideia aí de seleção natural? Na verdade, a gente tem que essa seleção natural leva em consideração duas coisas. Organismos mais adaptados, organismos mais resistentes, vamos dizer assim, mais ou menos, e organismos selecionados pelo ambiente. Como assim? Vamos entender. Então, aqui nesse desenho, eu tenho duas situações, né? As girafas. Eu tenho a girafa aqui nessa primeira coluna da ideia lamarquista. E eu tenho aqui nessa outra coluna a evolução da girafa segundo Darwin e Wallace. Vamos entender. Então, Lamarck ele acreditava que todas as girafas tinham os pescoços curtos, porque eram encontrados fósseis de girafas com pescoço curto. E aí, conforme ela não alcançava, né, aquela copa, ela ia esticando o seu pescoço para pegar aquela comida mais alta, já que no ambiente mais rasteiro essa comida não tinha. Conforme ela foi esticando esse pescoço, ele foi crescendo. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo e até chegar aos dias atuais. E esse pescoço longo, ela se reproduzia e passava para a próxima geração, né? Esse pescoço longo. Então era o que o Lamarck acreditava. Aí o Wallace Darwin falou, não é assim que funciona. Na verdade, é assim, ó, no mesmo ambiente existia girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto, como existem na sociedade pessoas altas, pessoas baixas, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de olhos puxados ou não, pessoas com olhos azuis, com olhos escuros, cabelo vermelho, cabelo, enfim, né, características variadas dentro da população. Então ele acreditava que naquele ambiente existiam as duas características, tanto o pescoço longo como o pescoço curto, que coexistiam, se reproduziam entre si. Porém, né, com a escassez de alimento em partes mais baixas, se tornou obrigatório alimentação nas alturas, né, em lugares altos, nas árvores. E aí é quando as girafas de pescoço curto começaram a ter a dificuldade de comer e alcançar aquela comida. Então, o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos isso. Somente quem conseguia comer era a girafa de pescoço longo. Se ela come, ela cresce, ela se desenvolve e ela fica na idade reprodutiva. Já essa girafa de pescoço curto, por não comer muito,
né, não conseguir alcançar e se alimentar direito, ela não cresce, não se desenvolve e não consegue chegar à fase reprodutiva. Consequentemente, né, as que conseguem se reproduzir são as girafas de pescoço longo, que têm filhos com pescoço longos. E com o passar do tempo, com o passar das gerações, aquela característica, né, de pescoço curto, ela passa a não ser uma característica favorável para aquele ambiente. E aí prevalece quem? As girafas de pescoço longo. Então, quando a gente leva em consideração essas duas ideias aqui, o organismo mais adaptado àquele ambiente, naquela situação, naquele momento, eram as girafas de pescoço longo. Por isso que elas tiveram a chance de ser selecionadas pelo ambiente. Então, quando a gente fala em um ambiente seleciona aquela característica, ele quer dizer assim, que o ambiente permite que aquela característica consiga se reproduzir e deixar filhotes, né? Porque é só deixar filhotes que a gente consegue passar o bastão genético para frente. É claro, é óbvio que aqui ainda não se acreditava, nem não acreditava, mas ainda não existia o conceito, a ideia de DNA, de material genético. Então Darwin não sabia explicar os detalhes, né? Como é que passa aquele DNA daqui para lá, de cá para cá. Ele não sabia, ele sabia que era passada para a geração seguinte. Ponto, acabou. Era isso. E aí vem, né? E o nosso final da aula aí, mas aí vem a nossa ideia atual melhorada de Darwin, que é o que a gente chama aí de neo-darwinismo, né? A teoria moderna da evolução, teoria sincrética aí, da evolução. Como que é essa ideia? Na verdade, ele vai levar em conta aquilo que Darwin não conhecia, não sabia, que era a genética. Então, olha só, ele vai levar em consideração mutações genéticas, né? São três fatores básicos que o darwinismo fala: mutação genética, a recombinação genética e a seleção natural. O que é isso? Mutação genética. Mutação genética, então, com a descoberta do material genético, a gente sabe que é no material genético, que é no nosso DNA, as nossas bases nitrogenadas, né, que vão formar os códons aí, que estão contidas todas as nossas informações, beleza? E se lá está contido todas as nossas informações, inclusive as que vão ser passadas para a geração seguinte, pode acontecer dali sofrer mutações gênicas, mutações genéticas, mutações cromossômicas, né? Que a gente vai falar mais para frente. E esse tipo de mutação, que é sempre ao acaso, né? Por que gera mutação no DNA de alguém? Por N fatores: alimentação, descanso, exposição à radiação, fatores físicos, fatores químicos, enfim, né? São vários, e ao acaso, né? Então, acredito que mutações são importantes para gerar características novas, adaptações novas aí nos organismos, ok? Do mesmo modo, leva em consideração uma outra coisa, a recombinação genética. Como o nome diz, é uma recombinar o gene, o material genético. O que estou falando aqui? Em sexo, né? Em procriação. Não adianta nada eu ter sofrido uma mutação, eu ter criado uma característica nova, sendo que eu não vou passar isso adiante. E essa recombinação genética tem duas maneiras ainda da gente misturar e criar uma maior variabilidade. A primeira delas é a nível celular, né? A chamada permutação crossing over, né? Que vai acontecer lá na meiose, lá na formação dos gametas, né? No nosso testículo, nos nossos ovários. Vão estar acontecendo lá, formando esses gametas novos, misturando o nosso material genético. Uma outra situação dentro da recombinação gênica é a segregação independente. O que é isso? É realmente a taxa de mistura do meu material genético com o material genético da parceira, né? E gerando esses organismos novos, geneticamente variados, né? Tanto em relação a mim como em relação à minha parceira. Entendeu? Então é isso, é a recombinação. Quanto mais eu me reproduzo, quanto mais, né, eu consigo deixar filhotes, mais diferentes eles serão, é, maiores as chances aí deles terem melhores adaptações para a sobrevivência. E por fim, a seleção natural. Não adianta nada eu ter uma mutação, eu conseguir deixar um filhote, e essa característica não for uma característica boa, favorável para o ambiente, né?
E aí, a seleção natural, onde a gente, Darwin, né, propôs que os organismos mais bem adaptados têm maiores chances de sobrevivência e, consequentemente, gerar filhotes. É importante. Vamos imaginar uma situação aqui. O olho azul, né, como vocês sabem, é uma mutação, é um defeito genético, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um olho que não tem melanina, né? É um olho que exposto aí à radiação solar, ele é muito sensível, né? Pode ter câncer, pode ter uma série de problemas aí ligados aos olhos. Pois bem, o olho azul ele foi originado através de uma mutação genética, né? Pessoas têm olhos escuros, né? Olhos com pigmentações escuras, de repente uma mutação genética criou o olho azul. Beleza. Esse olho azul, né? A característica olho azul está contida dentro do meu DNA, dentro do meu material genético. Que quando eu procriar, quando eu me reproduzir, eu vou ter a chance de passar isso, essa característica adiante. Beleza? Beleza. Agora vamos imaginar uma questão assim, um fator seleção natural. É interessante eu ter um olho azul num ambiente? Não. Por quê? Porque o olho azul, como eu falei, ele é sensível, ele é mais suscetível a doenças aí ligadas, né, à visão. Consequentemente, não é um fator aí que me permite ser mais evoluído, mais adaptado do que outros que têm os olhos escuros. Ok, naturalmente, esse olho seria descartado, as pessoas com olhos azuis seriam descartadas dentro do ambiente. E por que que não é? Porque aí existe uma outra coisa importante, né, dentro dessa seleção natural, que é o nosso gosto, né? A gente consegue ter um olho azul prevalecendo, sobrevivendo até hoje, que a gente acha bonito. Mesmo que aquilo é ruim, mesmo que aquilo tenha uma série de problemas, a gente seleciona essa característica porque a gente acha que é bonito. Você vai procurar um parceiro com olho azul e fala, nossa, aquele é bonito, quero que meu filho tenha isso também, né? Mais ou menos desse jeito que funciona, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa aula. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com seus inimigos também. Se inscreva no canal para estar ajudando para dar aquela forcinha e ajudar a gente a crescer e cada vez mais produzir vídeos melhores aí para vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Falou, tchau, fui. Ih, fui não. Fui? Agora fui? Ah, fui. Tchau.